Fala, Tricolor Gaúcho, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal, trazendo mais um corte aqui para a gente reagir junto, né? Grêmio que consegue essa vitória muito importante para cima do Vasco. O Grêmio vinha aí de resultados não tão legais, resultados negativos, precisava dessa vitória para se ver livre de vez dessa briga aí de final de temporada ali no Z4, então ele consegue, se afasta bastante, praticamente decreta sua permanência na Série A, e aí a gente traz os programas aí para estar reagindo, o pessoal da ESPN, também donos da bola, né, trazendo esse momento, trazendo uma análise do jogo, uma análise do comportamento do Grêmio, né, e também tem já o time já pensando na próxima temporada, tem questão aí com o Mano para resolver, então vamos reagir junto e no final a gente volta aí com mais notícias do Grêmio. E também vitória do Grêmio em cima do Vasco. Vasco, o que aconteceu no Campeonato Brasileiro? Segura aí, voltamos já. Volta com o Sport Center. Seguimos falando da rodada do Campeonato Brasileiro e o Grêmio venceu mais uma na competição. Venceu o Vasco, que está num momento bem ruim. Sei que a equipe foi muito bem, como um todo. Conseguimos executar bem aquilo que pensamos para o jogo e aquilo que era a estratégia para enfrentar o adversário que tem muita posse, que chama para a marcação alta, né? Os números do jogo mostram a superioridade que nós construímos, praticamente em todos os fundamentos do jogo. Nós perdemos só na posse de bola. Na data FIFA, a gente trabalhou tudo que dava para trabalhar. Então, vou te falar, a gente trabalhou saída de bola, a gente trabalhou construção de linha média, jogos do time com defesa mais baixa, marcar em bloco alto, bloco médio, bloco baixo. Aconteceu hoje que a gente teve muito erro técnico e a gente perdeu muito duelo hoje. Muita segunda bola, isso determinou o resultado do jogo. Bom, temos aí os números do Carlos Vinícius em 11 jogos desde a estreia dele pelo Grêmio. Ele tem 8 gols, a média de 0,73 por jogo, 9 participações em gols, a minutagem dele até participação baixinha, 84,9, vitórias garantidas com gol dele, 3. 10 finalizações no alvo, 41 ações na área rival. Olha o ranking dele no time. E ele fez 2 gols nas últimas 2 partidas. É uma vitória que praticamente garante o Grêmio na Série A. Agora a briga é pela Sul-Americana, André. O Grêmio teve uma temporada difícil, o Grêmio teve momentos de absoluta angústia em relação ao que poderia acontecer no final. E assim, o trabalho do Mano Menezes, ele pode, como treinador, receber críticas, ele muitas vezes se coloca em situações de aceitar trabalhar em clubes cuja posição e cuja perspectiva não são boas, não são atraentes, e mesmo assim ele se coloca nessa posição de tentar, sabendo dos riscos. A relação dele com o Grêmio é uma relação que todo mundo conhece, é uma coisa diferente na carreira dele, por mais que ele tenha passado por diversos clubes em estados diferentes do nosso país. E as coisas acabaram funcionando, no sentido de ter um final de campeonato tranquilo, até com alguma ambição para o ano que vem. Mas houve momentos em que a gente conversou aqui, no ar e fora do ar, olha, o Grêmio não vai conseguir escapar. E a situação agora é outra, né? Pode-se olhar para frente, pode-se olhar para o ano que vem, sem o temor que marcou boa parte da campanha do Grêmio no Campeonato Brasileiro desse ano. Pois é, e uma Sul-Americana para uma temporada como fez a do Grêmio, tá bom. É muito mais do que se pensava. É bem aceitável. A gente já falou aqui, essas duas equipes são equipes que aproveitaram bem a janela de meio de ano para se reforçar. A questão é que dos reforços que o Grêmio contratou
alguns dos importantes se machucaram. O primeiro impacto da leva de reforços foi boa, mas aí se machucou o Marcos Rocha, se machucou o William, e aí o Grêmio perdeu alguns desses jogadores, mas os que ficaram continuaram a elevar o nível da equipe. A gente viu aí a tela do Vinícius, do Carlos Vinícius. Ele é fundamental nessa mudança de perspectiva do Grêmio no campeonato. Que encaixe teve o Carlos Vinícius na equipe do Grêmio. A gente viu, assim, desde a chegada do Bright White, que foi boa, mas depois o Grêmio sentiu falta dessa presença de um centroavante definidor. E o Carlos Vinícius, ele tem sido esse cara. Então isso é fundamental para o time do Grêmio. Assim como o Arthur melhorou muito o trabalho de bola da equipe no meio-campo. Isso para mim é uma surpresa. Eu vi ótimos jogos do Arthur no campeonato. E não é pela qualidade ou falta de qualidade, mas pela dificuldade de sequência na carreira. Então, a janela do meio do ano ajudou a salvar o Grêmio, junto com o trabalho do Mano, da comissão, de quem já estava lá. Então, é uma vitória afirmativa, né? O que o Mano falou é verdade. O Grêmio foi superior ao Vasco em tudo no jogo. O Vasco só teve mais posse porque ele teria mais posse. Porque ele já é um time que tem mais posse e esteve atrás do placar, então isso fez ele correr muito mais atrás. Mas em todo o resto do jogo, e posse de bola não quer dizer quem foi melhor ou pior, né? É só estilo. O Grêmio foi melhor e por isso venceu de maneira tão afirmativa um jogo tão importante. Bom, vamos falar do Vasco. O Vasco é um momento muito ruim, não vence há 4 rodadas. E temos uma tela para mostrar para vocês a sequência do time. São 4 derrotas, um aproveitamento de 0%, tem 1 gol marcado e 10 gols sofridos, André. A média de 0,25 e de 2,50. É um Vasco que tinha esse sonho de Libertadores, agora é pensar ali na Sul-Americana e essa é a realidade. E a Copa do Brasil. E a Copa do Brasil também, mas quando você está num momento como esse, você já entra na Copa do Brasil pensando que não vai conseguir grandes coisas. Depois que o Brasileirão terminar, o Vasco tem um compromisso com um clássico tradicionalíssimo, né? Vai enfrentar o Fluminense nas semifinais. E essa trajetória do Vasco, depois de nos empolgar, chegamos a dizer que finalmente o Vasco joga conforme o seu potencial e o Diniz conseguiu resgatar o time, passando primeiro por um momento de organização defensiva, o que não é uma característica dele, embora é óbvio não seja um aspecto do futebol que o Diniz ignora, porque tem muita gente que fala, os times do Diniz não ligam para a defesa, eles jogam, eles entram em campo e não se importam, como se isso fosse possível no futebol profissional. Mas o Vasco realmente nos deu a impressão que, dá para olhar para frente agora e pensar em uma classificação aí no mínimo fase preliminar da Copa Libertadores, isso não será possível, não parece possível. E aí o verdadeiro Vasco da Gama de 2025, ele não é nem o time que apontava para o rebaixamento e nem um dos melhores, um dos 6, 7 melhores times do campeonato para pensar nisso. É um time que está entre uma coisa e outra como tantos, né? E a Copa do Brasil é uma outra situação, porque os confrontos em mata-mata eles têm outra característica, não é nada anormal, não seria nada normal, mesmo terminando o Campeonato Brasileiro decepcionando a sua torcida, digamos assim, o Vasco conseguir superar o Fluminense nas semifinais da Copa do Brasil e chegar à final. Eu não acho que seria uma coisa do outro mundo isso acontecer. E entendo que o favorito, do jeito que as coisas estão hoje, será o Fluminense, mas é uma coisa muito teórica. O Vasco não é o time que a gente teve a impressão de ser a coisa de 4, 5 semanas. Não é. O Vasco é uma equipe inferior a essa impressão que a gente teve. Vamos mudar de assunto e falar agora de Bahia e Fortaleza. Bahia jogou com Fortaleza, o Fortaleza lutou. Então tá aí, Tricolor Gaúcho, esse foi o corte especial que a gente trouxe, né? Trouxemos aí com muito carinho, uma matéria muito legal para você ficar bem informado de tudo o que acontece no Tricolor. Podemos ver aí, né, o pessoal donos da bola trazendo bastante ali a respeito do Mano, né? A respeito dessa vontade dele ficar no time do Grêmio. Teve troca aí de diretoria, então uma situação ali que eles têm que chegar num acordo, né? Mas o Mano é um bom técnico, né? O time oscilou agora no final, mas é um time ali também um pouco limitado, então seria muito interessante aguardar as janelas de transferência, ver o que o Grêmio vai fazer aí, pensando com essa nova diretoria, pensando na temporada de 2026, afinal o Grêmio é um time gigantesco que tem que estar sempre brigando lá nas cabeças, então
com essa vitória, eu acho que dá uma tranquilidade ali para os seus representantes, a diretoria começar a pensar, sem dúvida, na próxima temporada, uma temporada que pode ser vitoriosa para o Grêmio sempre forte nas competições ali de mata-mata, sempre chegando no Brasileiro. Então agora, né, é aquela sensação de terminar ali o campeonato na melhor colocação possível e já se preparando para o ano de 2026, que tenho certeza que vai ser muito melhor do que esse ano, né? Rapaziada, o vídeo foi esse, eu espero que vocês tenham curtido, tenham gostado. Já que vocês ficaram aqui até o final, não esqueça de dar o like, não, dá o joinha aí para dar uma moral pra gente, né? Vocês ajudam o canal, ajudam a gente a trazer os conteúdos de vocês e até um próximo vídeo, valeu!